que tem pouca gente. As pessoas dizem logo assim: vamos começar, porque a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, né? Mas a gente glorifica a Deus porque a presença do Senhor, ela não está condicionada a nenhum fator humano, né? A nenhum fator humano. A única coisa que Ele quer é que a reunião seja no nome dEle. Seja para Ele, seja em prol dEle, seja para que o nome dEle seja grande, seja para que o reino dEle seja conhecido. E isso é, assim, um privilégio que a religião cristã, ela dá. Nenhuma outra religião dá. E isso é um grande privilégio que nós temos de servir a um Deus que fala com a gente. A um Deus que vê as nossas lágrimas. A um Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas angústias. E Ele está sempre como aquele pai, aquela mãe, que quando o filho diz uma coisa, aí ele para tudo para ouvir. Às vezes nem é uma coisa muito interessante, mas ele para ouvir, para dar atenção. E o nosso Deus é um Deus assim, que nos ama. Por que Ele nos ama? Porque Ele nos ama. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Vamos iniciar o culto ao Senhor com oração. Pai, aqui se encontra, Senhor amado, uma porção da Tua igreja. A Tua igreja que foi comprada pelo Teu sangue. A Tua igreja que foi chamada com a vocação de anunciar o Evangelho. A Tua igreja que é um corpo vivo vocacionado para engrandecer o Teu nome. Um corpo vivo vocacionado para fazer o Teu nome conhecido. E que nós sejamos, Senhor amado, esse corpo organicamente organizado, organicamente composto, de modo que o Teu nome se faça notório, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que os nossos corações estejam voltados para um culto puro, limpo, genuíno a Ti, Pai. Que é um Deus tão querido, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão especial, que nos abençoa, que nos ama, independente daquilo que a gente faça. Que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, de modo que cada vez que a gente chegue na Tua presença pedindo o Teu perdão, é como se a gente nunca tivesse pecado antes. Isso é um grande privilégio, servir a um Deus assim. E um Deus que, além de ser um Deus para nós, tornou-se também o nosso Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por essa adoção. E obrigado por esse privilégio, Pai. Que a Tua presença se faça notória entre nós nessa noite. Não apenas, Senhor amado, através de sensações, não somente através das nossas emoções, mas que o nosso caráter, ele seja tocado e trabalhado nessa noite. Que o nosso caráter seja moldado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai manifestar entre nós aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Eita, fechei os olhos. Fui pouquinha gente, quando abri os olhos, que bênção, felicidade. Coloquei pouca cadeira, a fé foi pequena, e eu quero pedir... Júnior, coloca mais umas cadeiras aí com os meninos, por favor. Nossos convidados chegaram, que bom. Privilégio tê-los conosco. Vamos dar um tempinho aqui para que a gente se organize um pouquinho melhor, tá?
Bom, então nós vamos iniciar, vamos louvar o Senhor. Eu sou de um tempo que culto de jovens era um negócio bem animado, um negócio bem alegre, bem dinâmico. E assim, eu lembro de corinhos que existem músicas que atravessam a história da igreja. E há muito tempo, algumas décadas, uma música ela perpassa várias gerações de jovens. E essa música ela diz assim: celebrai a Cristo, celebrai. Eu não sei toda, então vou só começar e a gente continua, tá? Vanessa, eu olhei para ti, tu olhou para mim, vem cantar aqui. Não se impressione, eu sou assim de improviso, tá? Saúde a todos capazes do Senhor, amém. Quem souber, acompanhe. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos, gente! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Ressuscitou, Ressuscitou. E ele vive, ele vive, ele vive para
de adoração, de entrega ao nosso Deus. Escolhemos a melhor parte nessa noite, de estar aqui na presença do Senhor. Quantos acreditam que Deus pode fazer infinitamente mais essa noite? Aleluia. Gratos ao Senhor pelo convite nessa noite, a Ellen e a toda a igreja. Vamos louvar, continuar louvando ao Senhor. Vamos lá nas palmas assim, ó. Ei! Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo, aleluia, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer, numa só voz, diga isso: viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Diga: amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo, bem junto a mim. Face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras. Diga isso: voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Com alegria nessa noite, diga: viver para ti, pensar só em ti, romper. Sim, Senhor. Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras. Vamos romper essa noite, diga: voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nosso meio. Diga: tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas
tuas mãos eu nada temerei, nada. Só Ele é. Tu és santo, ó. Diga isso sem medo, diga. Tu és digno de louvor. Com alegria nessa noite, diga isso. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Esperamos, Senhor, esperamos por esse grande dia. Oh, Deus. Diga. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Oh, se ao teu lado estou, seguro estaremos, nada temeremos. Tu és santo, ó Senhor, só Ele é digno. Pra sempre, Tu és digno do louvor. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente nós iremos, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu. Ele vem, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Esperamos, ansiamos por esse dia. Oh, que nos encontraremos face a face e te abraçaremos. Oh, 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 Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei.
Ele vem. Aleluia, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Como esperamos, Senhor, por esse dia. Aleluia. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa certeza de que tudo que nós passamos aqui um dia vai valer a pena. Vai valer a pena, porque nós encontraremos com o nosso amado. Vamos poder olhar em seus olhos e dizer: Senhor, obrigado, porque valeu a pena. Ah, Espírito Santo de Deus. Os filhos estão preparados aqui agora, e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções, diga. Todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Ninguém é como o Senhor, jamais. Diga, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não existe, não há outro como Jesus. Diga, só Tu és santo, só Tu és, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro, não há e nunca haverá, e nunca haverá, oh, e nunca haverá outro Deus igual a Ti. Só Tu és santo, Senhor.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro, não há, não há, não há, não, não há outro como Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és, que só tu és, que só tu és, só tu és o Senhor, o amado da minha alma, o Salvador, o meu Redentor, oh, para sempre viver. Seu lugar. Feche seus olhos nessa noite. Só Ele, só Ele, só Ele abre o seu coração nessa noite. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós viemos, por um propósito maior. Não é sobre cantar músicas, não é sobre cumprir mais uma reunião, mais um culto, mas é sobre Ele, é sobre conhecer mais dEle, é sobre ir mais fundo, é sobre querer mais de Deus, é sobre ter fome e sede de quem Ele é. Abra o seu coração nessa noite e se desprenda. Se você chegou triste, abatido nesse lugar, eu quero te dizer que existe um rio neste lugar. Existe cura para você neste lugar. Existe a alegria do Senhor neste lugar. Existe a paz que excede todo entendimento. Existe a paz para tua alma abatida. Existe a paz para tua alma turbulenta. Ele tem a paz do Senhor, a paz do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Deus. Só Tu és, só Tu és. Só Tu és, só Tu és, só Tu és, só Tu és digno. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti, Deus, nessa noite. Apesar de nós, mas venha com o seu amor, venha com a sua misericórdia, venha com o seu poder. Rio, rio que flui, rio que flui, rio que flui do trono de Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
coisas. Porque dele, por ele, para ele, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Te damos a ele a glória, a ele a glória, para sempre. A ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga isso, aleluia. A ele a glória, a ele todo louvor, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, para sempre, Para sempre, para sempre, amém. a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, te damos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, diga isso. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém, Jesus.
Tem uma música de uma cantora, da Cassiane, né? Acho que é da Cassiane, que fala: me lembro com saudade, às vezes meu coração chora, falando de uma igreja pequena. Minha igreja pequena. E aí uma vez eu estava numa igreja bem pequena. Na verdade não era um espaço preparado para ser igreja. E aí Deus me deu uma visão nesse lugar. Deus me deu uma visão de... Eu olhava para as paredes e eu via prateleiras. Eu via um monte de prateleiras nas paredes. E lá nessas prateleiras tinha um monte de utensílios. Muitos utensílios. Utensílios de várias cores, de vários tamanhos, de vários formatos. Tinha muitos utensílios lá. E aí eu via Jesus pegando alguns desses utensílios. Eu digo que era Jesus porque era um homem de branco, uma pessoa diferente. Não era daqui. E essa pessoa pegava esses utensílios e usava. Cada um a seu turno. Cada um a seu tempo. E aí eu penso na igreja assim, como um lugar que tem multitalentos. Os meninos aqui, eles trouxeram um louvor que nos aproxima do céu, né? E um dá o seu vocal para o Senhor, um ministra ao Senhor através da bateria, o outro ministra ao Senhor com teclas, e isso é louvar ao Senhor. E aí eu quero, antes de continuar, eu quero corrigir a gafe que eu cometi no início, de não apresentar as meninas que estão com os rapazes, tá? Você é a? Como? Rose. Perdoe os ouvidos quarentões. Você? Rebeca. E o bebezinho? Olha aí, um casalzinho. É um sonho reprimido. Mas vamos para frente. Isso aí é para os próximos capítulos. Isso aí agora é tarefa para os meus filhos. Não pude ser pai de meninas, agora quero ser avô de menina. Pelo amor de Deus. Por favor. Vamos orando. E você? Pamela? Tâmara? Lindo nome. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá bom? E eu quero também saudar especialmente a Thalita e o Júnior, que eu não vou dizer o primeiro nome dele. A Thalita e o Júnior, que estão debutando no nosso culto de jovens. A Thalita não pôde estar no primeiro por um problema de saúde, né? Então ela está aqui fisicamente, presencialmente com a gente a primeira vez. E o Júnior, se me insultar, eu digo o nome. Não, estou brincando, pessoal. São nomes bem excêntricos, mas que não deixam de ter a sua beleza sonora. Erizardo, temos aqui já um Erizardo, e agora temos um Eluzardo. Pronto. Nomes excêntricos, mas que tem a sua sonoridade, a sua beleza, né? Há controvérsias. Mas vamos à palavra. Vamos a Josué, o livro de Josué, capítulo 24. O tema do culto é decisões que constroem histórias. E a gente sempre está envolto em decisões. A gente sempre lida com escolhas. E dentro desse processo de manipulação das escolhas, a necessidade de a gente pensar sobre algumas situações que são relacionadas às escolhas. Josué 24, versículos 14, 15 e 14 e 15 somente. 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Vou ler aqui numa versão mais contemporânea, na Nova Almeida Atualizada, NAA. Vamos lá. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito.
e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Normalmente essa passagem ela é pregada em culto de família, né? Normalmente. Mas nós estamos aqui lidando com uma passagem onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele foi seriamente confrontado por seu líder. E quando um líder ele confronta um grupo, é porque está acontecendo um problema. Um líder não confronta à toa um grupo de liderados. E quando eu falo confronto, não é necessariamente um confronto ríspido, mas é algo que pode trazer desconforto para algum dos lados ou para ambos os lados. E dentro desse processo em que Israel estava passando naquela época, era um né? Os outros não entraram, mas eles não saíram do Egito. Todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto. E o povo que nasceu no Egito, ele foi ouvindo falar dessa terra que mana leite e mel. Sabiam que era uma terra que não seria fácil tomar posse. Era uma terra que tinha pessoas morando lá. Existia uma cultura, existia toda uma sociedade estabelecida. E o povo de Israel ia entrar nessa terra e ia tomar posse fisicamente, geograficamente, ia tomar posse socialmente, ia tomar posse culturalmente. Como assim? Eles iriam impor a cultura deles naquela terra. E iriam tirar aquele povo de lá e iriam residir naquele lugar. E o povo de Israel, quando se deparou com a terra que mana leite e mel, eles não viram tanto leite assim, não viram tanto mel assim, pelo menos de fácil acesso. Eles viram que para ter acesso ao mel e ao leite da terra, eles iam ter que suar a camisa, iam ter que passar a enfrentar um adversário. E quando eles viram o tamanho dos adversários, quando eles viram a potência bélica dos adversários, muitos deles titubearam, muitos deles abrigaram na sua mente o seguinte pensamento: será? Será? E esse processo de será, de dúvidas, trouxe ao povo de Israel uma indecisão nacional. O povo, ele não tomou posse do projeto de Deus e não foi para concretizar o projeto de Deus com aquela vontade, com aquela decisão, com aquela garra, com aquele foco. Mas o povo sempre ficava olhando para as dificuldades. Eles tiveram contato com uma escolha, com uma decisão. E todos nós lidamos com decisões durante toda a nossa vida. Desde quando somos bebês até quando somos idosos. Aí você diz: irmão Marcelo, quando eu era bebê eu não escolhia nada não. Claro que você não escolhia nada. Quando nós nascemos e vivemos até uma determinada idade, as nossas decisões não pertencem a nós. Elas pertencem aos nossos pais. Os nossos pais decidem como cortam o nosso cabelo. Os nossos pais decidem que roupa vestem em nós. Quem aqui nunca tirou uma foto com aquela roupa que você diz: mãe, a senhora não fez isso comigo? Aquele marinheirinho, aquela bailarinazinha. Aí você olha: nossa, não era para ter feito isso comigo. Todo mundo tem essas fotinhas guardadas a 7 chaves.
Por quê? Porque você não tinha o poder de decisão sobre aquilo que você usava. Eu lembro que meu pai comprou para nós uma botinha de cowboy, que tinha um zíper. E aí eu odiava aquela bota. Odiava a bota. Porque a bota tinha um bico fino. E ela apertava meu pé. E meu pai me obrigava a calçar, para compensar o valor que ele tinha pago pela bota. Eu paguei X nessa bota, e você vai usar. E eu usava a bota, mas eu odiava a bota. Eu não podia dizer nada, porque as minhas decisões eram inteiramente responsabilidade dos meus pais. E aí, quando a gente é criança, a gente não diz nada. Pinte o cabelo de lado, pinte o cabelo no meio, corta o cabelo, parece que bota assim uma casca de coco aqui na cabeça e pela o resto. A gente não tem esse poder de decidir, dizer: mãe, não corta meu cabelo assim não. Ela vai dizer: cala a boca, menino, quem sabe sou eu. Então o seu poder de decisão não lhe pertence. E aí passam-se os anos, 5, 10 anos, 12 anos. Mudanças começam a acontecer nas nossas vidas. Começam a acontecer mudanças orgânicas, começam a acontecer mudanças fisiológicas, mudanças mentais. A gente começa a deixar de ser a criança para ser o rapazinho, a mocinha. E aí, com essas mudanças, a gente começa a querer tomar das mãos dos nossos pais o poder de decisão. A mãe diz: eu vou cortar teu cabelo assim. Vai não, porque quando eu chegar na escola vão mangar de mim. A menina quer comprar uma roupa e a mãe diz: não vai vestir essa roupa não. E a menina diz: eu vou, porque todo mundo está usando. Você começa a querer tomar das rédeas dos seus pais as suas decisões. Não, quem vai decidir agora sou eu. E alguns pais entregam as rédeas das decisões para os filhos, quando eles não estão preparados para tê-las. Eu, que sou professor, já lidei com situações de mães que chegavam para mim e diziam: professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele não me obedece, ele não faz tarefa, ele sai de casa 7 horas da manhã e só volta 3 horas da tarde. Quantos anos tem esse menino? 8. Entendeu? O menino, a mãe não deu o poder de decisão para ele, mas ele tomou na marra. Ele tomou a força. E ele não tem capacidade de lidar com essas decisões. Como diz o Peter Parker, como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As decisões, elas vêm no pacote junto com o poder. Quanto maior o seu poder de decisão, maior é o poder que você tem sobre a sua vida. Quando eu era adolescente, eu dizia: mãe, eu quero ir para a casa do meu amigo lá em Canto Fulano de Tal. E ela dizia: quem é? Quem são os pais? Aí eu: mãe, porque eu só quero saber dos pais dele, mãe, é meu amigo, estuda comigo na escola que eu estudo. E ela dizia: vai não. E eu ficava com muita indignação. Como é que a minha mãe não deixa eu ir para a casa do meu amigo, que estuda comigo, que está lá comigo todo dia? Porque na sua cabeça faz todo o sentido o que você pediu. Faz todo o sentido. Você diz: não tem nada demais. Mas o seu pai e a sua mãe, que tem uma quilometragem maior de vida, eles entendem que aquela decisão não é o melhor para você naquele momento. E aí a gente vai crescendo e vai começando a querer decidir cada vez mais sobre a nossa vida. Até que a gente vai desprendendo as amarras, e começam as decisões sentimentais. Começam os namoros. E aí, às vezes, na grande maioria das vezes, quando você namora uma pessoa e todo mundo diz que essa pessoa não é boa para você, você diz: que papo é esse? É tão legal. Ele ou ela me ama tanto.
Mas todo mundo diz, não é uma boa. Não é uma boa. E você diz, Você enfrenta uma onda de nãos para impor o seu sim. E na grande maioria dos casos, os nãos estavam certos. Porque você não estava preparado para tomar aquela decisão. Eu fui ensinado a entender o seguinte num casamento: procure conhecer a sua futura esposa, o seu futuro marido, na casa dos pais dela. Se ele for um bom filho ou filha, provavelmente será um bom marido, uma boa esposa. Se não for, não será. E outra, antes de casar, faça pelo menos 10 testes. Acho que eu já falei isso para algumas pessoas. 10 testes. Marque horário e chegue atrasado. Esqueça um compromisso. Esqueça uma data. Entregue um presente que a pessoa não gosta. Coisas desse tipo. Porque aí você vai testar agora situações que podem acontecer dentro do casamento. Porque enquanto está no treino, você pode parar o treino, tirar o jogador e botar outro. Mas quando começa o jogo, existe uma limitação de substituições. E no casamento, pela palavra, o limite de substituições é 0. Não tem limite de substituições. Eu cansei, estou cansado dessa pessoa. Aguenta. Aguenta que começou agora. E aí, com o tempo, nós nos tornamos adultos. Casamos, adquirimos o nosso próprio endereço, as contas começam a vir no nosso nome, e quando as contas começam a vir no nosso nome, te prepara, Júnior, Elisardo Júnior, te prepara. Quando as contas começam a vir no nosso nome, aí é que o jogo começa. Porque aí você vai tomar conta das suas decisões e qualquer erro, você será responsabilizado por cada um deles. Quando eu estive na gestão de escola, como eu era líder de um espaço, qualquer coisa que acontecesse dentro da escola era de responsabilidade minha, porque o poder decisório estava na minha mão. Eu tinha o poder de decidir dentro da escola. Então, todo o ônus, toda a responsabilidade do poder que me era dado, estava nas minhas mãos. E aí a gente é adulto e a gente lida com escolhas diariamente. Que roupa usar? Que comida comer? O que fazer com determinada situação do trabalho? O que fazer com determinada situação em casa? A gente lida com isso o tempo todo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E nessa pandemia, muitas pessoas têm feito escolhas. E muitas têm feito escolhas erradas. Aqui eu vejo um grupo diminuto de pessoas. Mas a culpa disso aqui não é da pandemia. A pandemia não mudou pessoas. A pandemia revelou situações. A pandemia revelou situações. Quem está frio agora já estava nos primeiros passos da frieza. Quem está morto agora já tinha começado a morte lá antes da pandemia. Porque quem estava firme com Jesus, continua firme com Jesus, quase 2 anos depois de pandemia. Do jeito que existiram 7.000 que não se dobraram diante de Baal no contexto de Elias, tem pessoas no nosso meio que não se dobraram diante da pandemia. E dentro desse contexto de decisão, vocês que estão aqui, é porque decidiram estar aqui. Foi uma decisão de vocês. Ninguém ameaçou vocês caso não viessem. Ninguém prometeu um carro 0 km para vocês caso viessem. Ninguém.
Vocês estão porque decidiram. E a decisão foi você que decidiu. Não foi ninguém que influenciou essa decisão. E conforme passa o tempo da vida, a gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando mais velho e chega à terceira idade, ou segundo alguns dizem, melhor idade. E lá, eu comparo a idade cronológica como uma montanha. Que você está aqui, é criança, você está aqui. Aí você sobe. Quando chega lá pelos 50 anos, você começa a descer. Aí desce e volta para a mesma fase de quando era criança. Só que em vez de você cuidar dos filhos, são os filhos que cuidam de você. E os filhos cuidam porque decidiram cuidar. Fizeram uma escolha, fizeram uma decisão. Uma das maiores decisões da vida de uma pessoa, de um cristão, é o casamento. E eu vi uma pessoa falar uma vez que Deus criou o casamento para a gente ser feliz. Não é verdade. Não é verdade. Porque o projeto casamento, humanamente falando, tem tudo para dar errado. Casamento tem tudo para dar errado. É uma união de pessoas diferentes, de contextos diferentes, com criações diferentes, com pensamentos diferentes, mas que dão certo. É algo semelhante à Trindade. A Trindade é uma unidade. O casamento não é uma unidade, o casamento é uma unicidade. E no casamento o casamento não é simplesmente uma união de corpos e de endereços. O casamento é uma união de propósitos. Quando eu decido com quem casar, eu estou decidindo casar com uma pessoa que tem o mesmo propósito que eu. Quando eu caso com uma pessoa com propósitos diferentes, ou quando eu namoro com uma pessoa que tem propósito diferente do meu, eu estou me envolvendo em algo que a Bíblia chama de jugo desigual. E uma decisão errada nessa área, ela gera consequências por anos a fio. Porque o casamento é uma arca semelhante à de Noé, que só tem fechadura por fora, não tem fechadura por dentro. Você não tem o direito de sair dessa arca. Jesus disse que a única porta de saída do casamento é o adultério ou a morte. Então, eu vejo hoje muitas pessoas decidindo pelo divórcio. A decisão do divórcio não é o erro, não é o primeiro erro. O primeiro erro foi o casamento em si. Por que eu estou falando de casamento? Porque casamento é uma das maiores decisões que o ser humano pode tomar. E dentro desse processo de decisão ao qual nós somos expostos, tem algumas coisas que eu quero pensar com vocês. Primeiro, Josué, no capítulo 18, ele lida com 7 tribos que já estavam na terra de Canaã, mas ainda não haviam tomado posse da promessa. Não haviam tomado posse da promessa. Eles estavam no projeto, mas o projeto não era real para eles ainda. E aí Josué chegou para eles e disse: ô pessoal, por favor, me respondam uma coisa. Quando é que vocês vão tomar posse da terra de vocês? Vocês estão esperando o quê? Eles estavam indecisos se era o melhor para eles enfrentar o povo daquele lugar. E eles ficaram naquele processo: será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou hoje. Não, vou hoje não, amanhã eu vou. Não, depois eu vou. E ficava protelando a decisão. E quando eu começo a adiar uma decisão, eu estou dentro de um processo de indecisão. E
A indecisão, ela traz alguns perigos. A indecisão, ela deforma uma identidade. Deforma a identidade de uma pessoa. Porque quando você é indeciso, ninguém sabe se você é frio ou quente. Ninguém sabe se você é isso ou aquilo. Porque você tem um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Uma identidade híbrida. E aquele povo tinha perdido o foco dentro do seu processo de decisão. E para alguém que deseja viver em meio a decisões e tomar decisões certas, uma coisa é fundamental: manter o foco certo na sua vida. Qual deve ser o foco de um cristão? Fazer o nome de Jesus conhecido. Fazer o nome de Jesus conhecido no meu trabalho. Fazer o nome de Jesus conhecido na minha faculdade. Fazer o nome de Jesus conhecido na minha vizinhança. Eu estou lendo Hebreus na minha leitura devocional. E lá no capítulo 12 fala de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí eu fui tentar entender o significado daquela palavra testemunhas. E quando eu vi, eu fiquei impressionado. Porque testemunha, ali naquele contexto, e é o único contexto que se apresenta assim, ela é a palavra grega mártira, ou martira, eu não sei qual é a pronúncia correta. É o grego, mártira ou martira, que dá origem à palavra mártir. E o que é um mártir? Um mártir é alguém que, se preciso for, dá a vida para defender uma causa. E nós somos essas testemunhas. O contexto do versículo não se refere às pessoas que estão lá fora, mas as testemunhas são as pessoas da igreja. Será que você estamos dispostos a dar a vida pela causa de Cristo? Se você receber uma oferta de emprego ganhando 30 mil reais e o seu futuro patrão te disser: só tem uma coisa, você tem que deixar de servir a Jesus, você tem que deixar de ser crente, qual seria a sua decisão? 30 mil reais por mês que te garantiriam uma independência financeira, ou ficar desempregado servindo a Jesus? Quem tem uma identidade formada, quem é decidido, ele sabe que a resposta é: prefiro ficar desempregado. Mas quem está indeciso, ele vai pensar: será, rapaz? Não, mas eu já sei que eu vou fazer. Eu vou dizer a ele que eu vou deixar de ser crente, mas eu não vou deixar. Você está tentando corrigir o erro com uma mentira. E mentira não faz parte do projeto de seu pai. Quem tem o foco decidido diz não para o que tem e prefere ser. E outra característica da indecisão é a paralisia. Eu fico horrorizado com o quanto a igreja atual, ela gosta desse ambiente aqui e ela não gosta de ir para a rua. Eu fico horrorizado. Tem muita gente lá fora morrendo de overdose. Tem muita gente lá fora escravizada pelo homossexualismo. Os homossexuais são caracterizados por serem muito alegres. É tanto que a palavra gay significa alegre. E aí, eles são marcados por essa alegria. Mas quando você raspa a casca, o que tem por baixo é tristeza.
O que tem por baixo é conflito. O que tem por baixo são dores. Mas ninguém vê as dores dos homossexuais. Preferimos atacar. Isso é filho do cão. Isso é do capeta. Preferimos atacar. Uma vez o Júnior me ligou. Se não me engano, era o primeiro culto, ia ser o primeiro culto de jovens presencial. E o Júnior me perguntou assim: Ô Marcelo, eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Ele não me conhecia bem ainda, e aí ele queria saber isso de mim. Tem um amigo meu que eu convidei ele para o culto de jovens. E aí eu, ótimo, que bom. Só que tem um problema. Ele é gay. Qual o problema? E aí ele disse: tem um outro agravante. Ele é travesti e quer ir para a igreja vestido de mulher. Aí eu disse para ele: para você o quê, Júnior? Pode trazer. A igreja é para essas pessoas mesmo. Mas eu tenho absoluta certeza, se uma pessoa dessa entrar num culto de domingo, em uma grande maioria de igrejas dessa cidade, todo mundo vai pegar um grande torcicolo, porque vai virar o rosto para trás com uma força imensa, para olhar, cadê essa criatura que teve a petulância de se misturar com os santos. A igreja está cheia de pessoas que fizeram decisões erradas. E quem sou eu que tenho um currículo de decisões erradas? Quem sou eu para atacar essas pessoas que tomaram essa decisão errada? Mas a igreja não enxerga isso, porque a igreja tem a cerviz dura, nós chamamos de cangote duro. A igreja, ela só tem a capacidade de olhar para o próprio umbigo dela. A igreja perdeu a sua essência, porque a igreja vem de um histórico de escolhas erradas. Eu costumo dizer que esse lugar aqui, eu comparo com uma corrida de Fórmula 1. A corrida de Fórmula 1 tem os boxes. Os boxes servem só para reabastecimento e troca de pneus, correto? Qual é o objetivo dos boxes? Manter o veículo funcionando corretamente para que ele continue a corrida. Isso aqui deveria ser apenas o local de pit stop para a igreja. A igreja chega, reabastece e volta. Mas o problema, Paulo disse não, foi Hebreus. Eu sou péssimo para memorizar versículos, mas tem um versículo na Bíblia que diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi feita para você, Júnior, uma proposta de carreira. Foi feito para você, Erizardo Júnior, uma proposta de carreira. E quando alguém me faz uma proposta, eu aceito ou não. Aqui tem um grupo de pessoas que aceitou essa proposta. E a Bíblia diz que se eu aceitei a proposta, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. E não fala de andar, fala de correr. Porque o mundo, ele necessita de um projeto urgente de salvação. Chega de eu pensar que está tudo bem, e não está tudo bem, está tudo errado. É hora de eu olhar para trás, ver onde foi que eu errei, e tentar mudar, e tentar melhorar. E isso tem que começar das lideranças. Tem que começar das lideranças. E enquanto a gente não entende e toma uma decisão, a gente fica paralisado. E é assim que a igreja está paralisada. Mas tudo dizem, foi a pandemia. Essa pandemia, danada. E antes, existia uma outra desculpa. Mas já existiam uma coletânea de desculpas. E outro perigo da indecisão, os conflitos interiores. Quando eu estou alinhado com o projeto de Deus, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou contente. Eu me sinto bem, tranquilo, minha alma fica tranquila. Mas quando eu estou desalinhado com o projeto de Deus,
eu não fico bem. Minha oração é atribulada. Meu devocional, eu não sinto alegria no meu devocional. A leitura da palavra eu leio, só vejo letra quando eu estou desalinhado com o projeto de Deus. E aí eu busco, poxa, tenho que voltar rápida e urgentemente para o projeto de Deus. E aí eu busco retornar para onde eu parei. E quais são as causas da indecisão? Muitas vezes as pessoas são indecisas por causa de traumas. Há pessoas, e eu creio que de repente no nosso meio possam existir também, pessoas que carregam traumas. E o que são traumas? Fortes abalos emocionais causados por alguma situação, normalmente da nossa infância. Tem pessoas que um microfone é um monstro. Tem pessoas que não têm coragem de pegar um microfone. Por quê? Porque lá na infância, na escolinha, ela pegou o microfone, foi cantar, desafinou e vaiaram ela. E ela nunca mais quis pegar no microfone. Isso é uma de N situações que existem. Eu, quando criança, fui barrado numa festa de aniversário. Meu amigo me chamou para a festa de aniversário. E a mãe dele disse: cadê o presente? Tenho não. Pois então não pode entrar. Eu tinha uns 9 para 10 anos. Aí eu, que legal. E aí eu voltei para casa chorando. E durante muito tempo eu não quis pisar em aniversários, porque isso me causou um forte abalo emocional. E quando alguém me chamava para um aniversário, eu tinha vontade de ir, mas não queria. Tinha vontade, mas não queria. Cabe isso na mesma frase? Ter vontade e não querer? Pior que cabe. Pior que cabe. Tem pessoas que têm vontade de cantar para Jesus, mas elas estão emocionalmente bloqueadas por uma situação do passado. Então, um dos fatores para você se tornar alguém decidido é não olhar para trás. Não olhar para trás. Instabilidade emocional. Vivemos uma época onde as pessoas estão doentes com muitas enfermidades psicossomáticas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico tem abatido milhares e milhões de pessoas por todo o planeta. A ansiedade causa taquicardia, seu coração acelera e você não sabe por quê. Você fica sem ar. É uma situação difícil, porque às vezes eu também sinto isso. Isso não é um mal que abate somente jovens. Tem abatido pessoas de diversas idades. A instabilidade emocional tem levado pessoas a dar cabo da sua própria vida. E elas fazem malabarismos para cometer o suicídio. Uma pessoa que vai se suicidar, ela não avisa. Aquele pessoal que diz: eu vou morrer, eu quero morrer, eu vou pular da ponte. Não quer fazer isso, não vai fazer isso. Só quer holofote. Quem vai fazer e que está decidido, fica bem caladinho. Não diz nada. Ou outra causa da indecisão é uma deficiência hormonal. A ocitocina, ela é um hormônio que traz segurança, dentre outras coisas, traz segurança dentro do processo físico humano. Vou correr um pouquinho. Fatores que influenciam nossas decisões. Quem é que está influenciando a sua decisão? Circunstâncias, amizades ou conhecimento? As informações que você possui. Muitas vezes as circunstâncias elas nos ajudam a entender um contexto e tomar uma decisão. Muitas vezes são as amizades. Quantas vezes você na escola não ouviu o seu colega ou a sua colega
criticar seu pai ou a sua mãe por alguma restrição que ele trouxe à sua vida. Eu, muitas vezes, fui convidado por alguns colegas: ei, vamos pular o muro da escola e vamos para a festa. Sexta-feira à noite, e eu estudando até 10 horas da noite. E os meus colegas pulavam o muro e me chamavam. E eu não ia. Não era por falta de vontade. Eu não ia, era por medo das consequências. E muitas vezes nós adiamos as decisões por medo das consequências. Quando eu tenho segurança de uma decisão, eu vou. E eu estou preparado para as possíveis consequências. E como fazer escolhas certas? Primeiro, confie no Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando eu me decido por uma coisa, eu me decido baseando-me em algo ou em alguém. Por exemplo, tem pessoas que eu seleciono para serem decisivas nas minhas decisões. Quando eu tenho uma escolha a fazer, eu vou conversar com essas pessoas. Eu selecionei duas: minha mãe e minha esposa. São duas pessoas que eu ouço na hora de tomar uma decisão. E casamento é massa, casamento é legal, porque normalmente quando a gente quer uma coisa, a esposa diz que não é legal. E aí ela diz assim: não faz. E eu digo: tu é doida, mulher, não tem como dar errado não. Tu é doida, é? É porque tu não está entendendo como é que é o negócio direitinho. Mas se tu entendesse, tu ia ver que estava certo. Eu vou fazer. Faz não. Eu vou. Acabou-se. Aí eu vou. E quando eu vou, depois eu volto. Eu volto todo arrebentado, colhendo as consequências da decisão ingrata. E aí eu aprendi. Debaixo de pé eu aprendi. Quando ela disser que eu não faço, é melhor não fazer, mesmo que eu esteja com vontade. Quando a sua mãe, você que é solteiro, quando a sua mãe ou alguém da sua confiança que você escolheu te der um conselho, não pensa duas vezes não. Pensa 20. Pensa 200. Pensa. Mas acima de qualquer pessoa da terra, conversa com Jesus. Conversa com Jesus. Não vai tomar uma decisão sem conversar com Jesus, não. Davi, ele diz o seguinte: eu vou para qualquer guerra, mas só vou se o Senhor estiver comigo. Se eu for sem o Senhor, eu não vou. E Davi tinha um exército gigante. Segunda maneira de fazer escolhas certas: entregar a nossa vida ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Normalmente os filhos, eles têm uma característica quando pedem dinheiro. Os meninos não estão mais nessa fase não. Quem não conhece, esses aqui são meus filhos. Esses meninos que têm o cabelo que eu queria ter e não tenho. Então, eles não estão mais nessa idade, mas já passaram por essa idade. E aí, eles pediam dinheiro. E viam dinheiro em cima da mesa. Aí pediam dinheiro e eu dizia: não tem. E eles diziam: tem, que eu estou vendo. Aí eu dizia: tem, mas está faltando. Como é que entende? Aí depois eu fui explicar: olha, a lógica do papai é o seguinte: quando você pensa que eu tenho, eu não tenho. E quando eu penso que não tem, é que eu tenho. Entendeu? Não. Então pronto, vamos para frente. Mas normalmente, quando eles entregaram a vida deles para eu cuidar. E eles têm essa confiança em mim. Eu lembro que eu ia para uma piscina e eu ficava dentro da piscina e dizia: pula. E ele pulava. Pulava com tudo. Por quê? Porque ele sabia que eu não ia deixar ele se afogar. Isso é confiança. É pular.
sabendo que o meu Pai vai me sustentar. Que maravilha! E o nosso Pai, Ele está pronto a nos sustentar. E está pronto a nos levantar, independente do tamanho da burrada que a gente faça, ou do tamanho dos ferimentos que uma escolha errada nos traga. Ele está sempre disposto a passar o bálsamo sobre as nossas feridas, nos levantar e dizer: vem, filho, vamos começar de novo. Ele nunca vai chegar para você e dizer assim: eu não disse que não fizesse, vai de novo. O nosso Pai Celestial nunca vai nos dizer isso. Ele nunca vai nos lançar em rosto uma decisão errada. Quando você se decidir errado, não pare, volte e diga: Pai, errei. E aí Ele vai dizer: tá certo, meu filho, venha, vamos começar de novo. E aí Ele vai começar de novo com você, até você acertar. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Eu queria que os meninos cantassem uma canção e aí vocês se colocassem de pé, certo? Deus está nesse lugar. E eu não senti nenhum arrepio para que eu dissesse isso. Eu estou me baseando pela palavra. Nós estamos reunidos em nome do Senhor. E Ele está nesse lugar dizendo: meu filho, minha filha, eu quero te dar sabedoria para fazer escolhas certas. Escolhe junto comigo. Me coloca no centro da tua vida. Me coloca no centro das tuas decisões. E eu vou cuidar de tudo no teu futuro. Os meninos podem ficar à vontade. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Diga, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não há
todavia eu me alegrarei. Ela vem pela manhã, eu creio. Eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nos alegraremos em ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O irmão estava falando a respeito de que a pandemia ela veio para mostrar, né, quem realmente nós somos em Deus. E esses dias eu fiz um trabalho que estava conversando com um rapaz e ele falando a respeito do mundo, né, que nós estamos vivendo hoje. Ele olhou para mim e falou assim: a gente estava conversando algum assunto e de repente entrou no assunto de Jesus, de religião. Errado agora é certo. Parece que as coisas inverteu, né? E aí eu fiquei pensando, fiquei comigo, fui para casa pensando nisso. Como é que pode? Não é que a gente seja melhor do que alguém, mas é que nós entendemos que nós não precisamos disso para preencher o vazio que existe em nós. Que Jesus tem o formato perfeito para preencher o vazio que existe no ser humano. E ali a gente começou a dialogar, mas eu entendo e aprendo que eu não costumo ficar discutindo. Tem gente que gosta de ficar discutindo religião e eu sou do time que não curto ficar debatendo, porque vai ser a minha verdade contra a verdade dele e a gente não vai chegar a lugar algum. Então, nessa noite, escolha permanecer. As coisas tá tão difícil. Nós vivemos num mundo tão complicado, as coisas inverteram completamente. Mas escolha permanecer na verdade que é a palavra de Deus. A verdade, o caminho, a verdade e a vida que só é Jesus. Escolha permanecer. Hoje nós escolhemos a melhor parte. Amanhã é um novo dia, são novas propostas, novos convites, é um novo dia, tudo novo. Mas escolha permanecer em Jesus. Amém? Aleluia. Amém, pastor. Amém.
Deus. Estamos chegando no fim do nosso culto, galera. E eu só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês. Todos os momentos que nós nos reunimos aqui, pode ser um GU que tenha só os líderes e mais 2 jovens. Pode ser um culto como esse que foi tão maravilhoso, com uma palavra tão inspirada como essa que o irmão Marcelo nos trouxe, um louvor tão incrivelmente abençoado como esse que a gente teve hoje aqui. Eu sempre saio daqui diferente, eu sempre saio daqui renovada, sempre saio daqui mais feliz do que eu cheguei. Então, que seja essa a palavra mesmo. Vamos perseverar, vamos permanecer. Pode estar difícil, eu sei que está todo mundo cansado. Às vezes a gente vem só pela misericórdia. Mas, como o irmão Marcelo falou, é aqui que a gente recarrega as nossas energias para a gente chegar lá fora e continuar sendo igreja, continuar sendo corpo. E nós não temos muita coisa, né? Não temos ouro nem prata, mas nós queremos agradecer e honrar os nossos convidados. Eu queria chamar o Oséias, o Levi e o batera, que eu não sei o nome dele. Josué, né? O Josué. Quando falou que o nome da menina era Rose, eu queria muito que fosse Jack o nome dele, só para, né? E queria chamar aqui o Anderson, o Júnior, o Eluzardo Júnior e o Abraão para entregar para eles essas lembrancinhas aqui. Cada um pega um e entrega pro Josué, pro Oséias e pro Levi. Só nome bíblico, né? Só mãe crente é uma coisa assim espetacular. Podem ir, gente. Entrega, dá um abraço, viu? Aí, Abraão. Muito obrigada, gente. Foi incrível. Deus continue abençoando vocês. Foi assim, caiu mesmo a unção. Eu que agradeço. Foi uma honra ter vocês aqui. Digam aí o dia do culto lá de vocês, que a gente retribui a visita, né? E que Deus continue abençoando. A Rebeca foi minha colega de colégio, colega de CPM. E para mim é uma coisa assim, uma alegria extraordinária ver ela aqui, ver os filhos dela, a mini Rebeca e o mini Oséias. Que Deus continue abençoando vocês, gente. Continuem sendo esse canal de bênçãos. Muito obrigada ao irmão Marcelo, que também está perseverando muito, tendo muita paciência com a gente. Deus continue abençoando o senhor. Eu vou passar o microfone de volta para o senhor encerrar aqui, que a gente deixa para o chefe, né? Fazer essas... Pessoal, chegamos ao fim, né? É só agradecer novamente aos meninos, às meninas, aos pequenos meninos. Agradecer a presença de vocês são bênção para nós, tá? E agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu estava ali me comovendo, pensando em quantos, e eu não estou falando da igreja local, quantos jovens estão desanimados desse mundo, né? Quantos jovens estão escolhendo a pior parte, e a gente que escolhe a melhor parte, a gente vira o excluído da parada, né? Eles estão certos e a gente está errado. Mas o nosso erro é um erro de peso eterno. E lá quando a eternidade iniciar e essa parte temporal terminar, a gente vai realmente descobrir quem é que estava com a razão, né? E a gente sempre busca arrastar mais pessoas para o nosso lado, né? Trazendo mais pessoas para o time de cá. E que a gente persevere. Não é fácil, as dificuldades são muitas. Lidar com pessoas é muito difícil, mas a gente vai perseverar. Eu estava ali dizendo para Jesus, eu não vou parar. Eu não vou parar. Ah, mas a dificuldade, não sei o que. Estou nem ligando. Eu não vou parar. Nem que esteja aqui só eu e a Letícia e o Arizado Júnior antes dele casar. Ou os meninos aqui também, não vou parar. Já tivemos orações aqui, só eu e o Anderson. Bênção. Já tivemos GUs aqui, praticamente só liderança. Bênção. Cada momento da juventude, eu chego e saio melhor. E isso é porque Deus se manifesta no nosso meio. Amém? Como diz a Letícia, eu não vou marcelar. O que é marcelar? Marcelar é quando o Marcelo fala muito. Eu não vou marcelar. Então vamos encerrar, tá certo?
Vamos orar, em nome de Jesus. Queria convidar o Erizardo Júnior para encerrar com oração. Ele está assim, perto do altar. E eu entendi que altar não é lugar de sucesso. Quem vai para o altar é cordeiro para ser sacrificado. Toma. Com essa palavra de incentivo. Pessoal, eu sei que todo mundo já falou muito, mas estou aí na contagem regressiva, como o Marcelo falou, né? Meu penúltimo culto aqui como membro do conjunto, mas deixo claro que vou deixar de ser membro, mas vou passar a ser o maior admirador fora do conjunto, porque eu amo a Joab e vocês sabem o quanto esse sentimento é verdadeiro, e isso não muda, porque eu vou deixar de ser um membro. E um dia eu vou voltar. Antes de terminar, eu estava até pensando uma coisa. Eu vou ter que criar um ministério de jovens casais. Para fazer a transição da Joab para os obreiros, da juventude para os obreiros e da juventude para as senhoras. Fazer essa ponte aí dos novos casais. Amém. Como eu estava falando, um dia eu volto, talvez não como membro, mas para ajudar o trabalho. Porque, enfim, desde que eu cheguei aqui, são 7 anos trabalhando aqui, e eu não sei mais viver sem isso, pessoal. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu aqui de nos reunirmos em Teu nome, de aprendermos mais sobre Ti, Senhor, e para assim parecermos mais contigo. Que o nosso eu desapareça, Senhor, que o nosso ego e que todas as nossas certezas humanas, Senhor, desapareçam para que nós possamos aprender mais cada vez mais de Ti, Senhor. Que nós pareçamos mais contigo, que as nossas ações reflitam o Teu amor e que esse amor, Senhor, seja pregado às pessoas que ainda não o conhecem. Que o Senhor possa encher o nosso coração de propósito cada vez mais, para que, como o irmão Marcelo bem falou hoje, nesse momento aqui seja apenas um pit stop para nós, mas que nós possamos correr a carreira que o Senhor nos propôs, que é correr a cada rua desse bairro e dessa cidade e do Brasil inteiro, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Que a luz que resplandece sobre nós, por causa do Teu amor sobre nós, Senhor, nós possamos levar aonde há escuridão, onde há trevas, onde há pessoas que estão perdidas sem Ti, Pai. Que as pessoas que não escolheram o melhor hoje, que elas possam escolher o melhor amanhã. E que para que elas cheguem a essa escolha, que o Senhor possa nos usar, Senhor, para mostrar a verdadeira escolha correta. Muito obrigado pela Joab, Senhor, por cada membro, pela liderança que tem feito um excelente trabalho. Que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, que o Senhor possa guiá-los cada vez mais, Senhor. E que nós sejamos agentes de transformação aqui no Antônio Bezerra. Muito obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado por esse momento e pelos outros que ainda virão. Assim eu te peço e já te agradeço na certeza, Senhor, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Amém.